5 conselhos para uma vida mais leve e inteligente. A vida pode ser muito mais simples do que parece. Mas o que acontece é que muitas vezes nós mesmos complicamos tudo. Nos prendemos a problemas que não deveriam ocupar tanto espaço. Damos importância demais ao que não merece e, no fim das contas, carregamos pesos desnecessários. Salomão, o homem mais sábio da história, já ensinava sobre isso há milhares de anos. Seus conselhos não são apenas palavras bonitas, mas verdades que podem transformar a nossa forma de viver. Porque sabedoria não é sobre acumular conhecimento, mas sobre aplicar no dia a dia. De nada adianta saber o certo e continuar no caminho errado. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos que podem tornar sua vida mais leve e inteligente. Conselhos que vêm da sabedoria de Salomão, mas que também fazem parte da experiência de vida de quem aprendeu na prática a evitar armadilhas emocionais e a buscar um caminho de mais equilíbrio e paz. Se você quer viver com mais clareza, fazer escolhas mais inteligentes e se sentir mais em paz, esse vídeo é para você. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque aqui nós buscamos aprender e crescer juntos. E mais do que isso, buscamos em Deus a sabedoria para enfrentar cada desafio. Porque, como diz a Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora eu vou falar os 5 conselhos que podem transformar sua forma de viver. Primeiro conselho: pare de lutar batalhas que não valem a pena. Muita gente perde a paz porque simplesmente não sabe escolher suas batalhas. Se incomoda com tudo, quer corrigir todo mundo, reage a qualquer provocação e se desgasta com discussões que não levam a lugar nenhum. Mas se você quer uma vida mais leve e inteligente, precisa aprender a diferenciar o que realmente importa daquilo que só rouba sua energia. Provérbios 26, versículo 4 diz: "Não responda ao insensato segundo a sua insensatez, para que não te iguales a ele." Em outras palavras, nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica precisa de defesa. Nem todo erro dos outros é sua responsabilidade corrigir. Às vezes, o maior sinal de inteligência não é provar que está certo, mas saber a hora de se calar e seguir em frente. Pense em quantas vezes você já perdeu tempo e energia tentando mudar alguém que não quer mudar, tentando fazer alguém entender algo que não quer ouvir, ou até mesmo remoendo palavras que já foram ditas e não podem ser retiradas. No fim, tudo isso só drena sua paz e te prende em um ciclo de frustração. Escolher suas batalhas não é sobre ser indiferente ou omisso. É sobre ter sabedoria para saber onde vale a pena investir sua energia e onde é melhor se afastar. Nem toda luta precisa ser lutada. Nem toda ofensa precisa ser levada para o coração. Nem todo problema do mundo precisa ser resolvido por você. Se você aprender a soltar o que não merece sua atenção, vai perceber que sua vida fica muito mais leve. Segundo conselho: cuidado com o que ocupa sua mente. Tudo que você alimenta dentro de si acaba moldando sua vida. Seus pensamentos influenciam suas emoções, que influenciam suas decisões, que determinam os resultados que você tem. O que acontece dentro da sua mente não fica só dentro dela. Mais cedo ou mais tarde se transforma em palavras, atitudes e hábitos. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: "Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida." O que isso significa na prática? Que você precisa ser seletivo com o que consome, com as vozes que escuta e com as narrativas que deixa crescer dentro de você. Se você alimenta sua mente só com preocupações, críticas e pensamentos negativos,
é isso que vai dominar sua visão de mundo. Mas se você escolhe focar no que te fortalece, no que te edifica e no que te aproxima de Deus, sua perspectiva muda. Quantas vezes você já perdeu a paz por ficar remoendo conversas, imaginando cenários que nem aconteceram ou se comparando com os outros? Tudo isso só cria desgaste mental e emocional desnecessário. Você precisa tomar posse daquilo que ocupa sua mente. Assim como você não deixaria qualquer pessoa bagunçar sua casa, não pode deixar qualquer pensamento bagunçar o seu interior. A sabedoria está em escolher com o que você vai gastar seu foco e sua energia. Pensamentos vêm e vão, mas você decide quais merecem espaço. Se não fizer essa escolha, sua mente vai acabar sendo dominada pelo caos, pela ansiedade e pelo medo. Então comece hoje, cuide do que entra na sua mente. Escolha pensamentos que tragam vida, fé, sabedoria, porque aquilo que ocupa sua mente determina o rumo da sua vida. Terceiro conselho: aprenda a se calar no momento certo. Nem tudo precisa ser dito, nem toda opinião precisa ser expressada, nem todo pensamento precisa virar palavra. Saber falar é importante, mas saber a hora de ficar em silêncio é uma das maiores demonstrações de inteligência e maturidade. Provérbios 17:28 diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Ou seja, muitas vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Quantas situações já se tornaram piores porque alguém insistiu em ter a última palavra? Quantas discussões se prolongaram desnecessariamente porque ninguém quis recuar? O silêncio pode ser uma forma de proteção. Ele evita brigas inúteis, impede que você fale no calor do momento e se arrependa depois, e te dá tempo para pensar antes de reagir. Quantas palavras já saíram da sua boca que você queria poder voltar atrás? Isso acontece porque quando falamos sem pensar, falamos movidos pela emoção e não pela sabedoria. Mas isso não significa que você deve aceitar tudo calado. Saber se calar não é o mesmo que ser passivo. A diferença está na intenção. Se você está em silêncio por medo ou por submissão, isso não é sabedoria. Mas se escolhe se calar porque entende que aquele momento não vale a sua paz, que aquela discussão não vai levar a nada, ou que o melhor é esperar a hora certa de falar, então isso é um sinal de maturidade. A próxima vez que sentir vontade de reagir imediatamente, experimente segurar um pouco. Respire, avalie e se pergunte: isso precisa mesmo ser dito? Vai acrescentar algo ou só vai alimentar mais um conflito? Você pode se surpreender com o poder do silêncio. Quarto conselho: não espere o momento perfeito para agir. Muita gente adia decisões importantes esperando o momento certo. Espera se sentir mais preparado, espera ter mais dinheiro, espera que tudo esteja alinhado, espera. Mas a verdade é que esse momento perfeito nunca chega. E quem fica esperando demais acaba ficando para trás. Provérbios 11, verso 4 diz o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Ou seja, se você sempre esperar as condições ideais para agir, nunca vai sair do lugar. Você precisa começar com o que tem, onde está, do jeito que pode. Pense em quantas coisas você já deixou de fazer porque achou que ainda não era o momento. Quantas oportunidades passaram porque você ficou analisando demais, pensando demais, duvidando demais. O medo de errar e a busca por perfeição podem ser armadilhas que te paralisam. Mas a realidade é que nenhum começo é perfeito.
tudo que realmente vale a pena exige um passo de coragem antes de existir. Claro, isso não significa agir sem pensar, mas significa entender que a vida não espera. Se você tem um sonho, um projeto, uma mudança que quer fazer, pare de achar desculpas e comece. Você não precisa ver todo o caminho à frente, só precisa dar o primeiro passo. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir na sua vida. Ele precisa apenas da sua disposição em começar. Então, não adie mais o que você sabe que precisa ser feito. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Conselho número 4. Não fique parado esperando a vida acontecer. Muitas pessoas passam a vida esperando um sinal, esperando que tudo se encaixe, esperando se sentir prontas. O problema é que enquanto esperam, a vida passa. E quando percebem, o tempo que poderia ter sido usado para agir foi desperdiçado em dúvidas e adiamentos. O medo de errar, a insegurança ou até mesmo a necessidade de controle podem te prender nessa armadilha. Mas a realidade é que a maioria das grandes conquistas acontece no meio do caminho, não no ponto de partida perfeito. Você nunca vai se sentir 100% pronto. O crescimento acontece enquanto você avança, não antes de começar. Se existe algo que você quer mudar na sua vida, pare de analisar demais e dê o primeiro passo. Planejar é importante, mas nada acontece sem ação. E mais do que isso, confie que Deus te capacita enquanto você anda. Se Ele colocou um propósito no seu coração, Ele também te dará os recursos para seguir. Só não dá para passar a vida esperando. O tempo não vai parar até que você se sinta pronto. A vida não vai esperar até que tudo faça sentido. O que você pode fazer hoje para sair da inércia? Quinto conselho: pare de carregar pesos que não são seus. Uma das maiores causas de desgaste emocional é tentar carregar o que não foi feito para você carregar. Você se preocupa com problemas que não pode resolver. Assume responsabilidades que não são suas. Absorve dores que não deveria e se desgasta tentando consertar o que está fora do seu alcance. No fim, fica sobrecarregado, frustrado e sem energia para cuidar daquilo que realmente depende de você. Provérbios 16, versículo 3 diz assim: confie ao Senhor as suas obras, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas quantas vezes tentamos fazer tudo sozinhos, como se tudo dependesse apenas da nossa força? Nos colocamos em situações que não nos cabem, tentamos controlar o incontrolável, insistimos em resolver a vida de quem nem quer ser ajudado. E quando as coisas não saem como esperado, nos frustramos, nos sentimos culpados e carregamos fardos que não deveríamos. Se tem algo que você precisa entender, é que nem tudo está nas suas mãos. Você pode dar o seu melhor, pode ajudar, pode aconselhar, pode tentar, mas não pode mudar o coração de ninguém. Não pode obrigar alguém a enxergar o que se recusa a ver. Não pode carregar nos ombros o peso das escolhas alheias. Se sua paz tem sido destruída porque você sempre está tentando ser o alicerce de todo mundo, talvez seja a hora de soltar um pouco esse peso. Isso não significa ser indiferente ou deixar de se importar, mas significa entender os seus limites. Deus não te chamou para ser o salvador de ninguém. Esse papel já foi preenchido. Então, faça o que está ao seu alcance, mas aprenda a entregar o restante para Deus. Se algo está te drenando, te sugando e te tirando a paz, pergunte-se: isso realmente é meu para carregar? Se a resposta for não, solte. Deus não quer te ver vivendo sobrecarregado. Ele quer te ver livre, leve
e com espaço para aquilo que realmente importa. A vida fica muito mais leve quando aprendemos a aplicar a sabedoria certa. Salomão foi um homem que entendeu que não basta apenas conhecer a verdade, é preciso vivê-la. Então, que esses conselhos não sejam apenas palavras que você ouviu e esqueceu, mas princípios que você escolhe aplicar no seu dia a dia. Escolha suas batalhas com inteligência, proteja sua mente, saiba quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Pare de esperar o momento perfeito e, acima de tudo, não carregue pesos que não são seus. Porque quando você aprende a viver com mais sabedoria, você vive com mais paz. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua bondade que nos renova a cada manhã e pelo privilégio de começarmos esse dia na tua presença. Pai, eu quero declarar, em nome de Jesus, que este será um dia de provisão, de milagres e de respostas. Um dia em que os teus filhos e filhas sentirão a tua mão poderosa, agindo em cada detalhe de suas vidas. Eu profetizo que este será um dia de portas abertas, de novas oportunidades e de bênçãos inesperadas. Que aquilo que parecia estar travado comece a fluir. Que as soluções que eles tanto esperam comecem a se manifestar. E que a alegria do Senhor encha os seus corações. Que este seja um dia em que o teu cuidado seja visível, onde cada passo dado seja conduzido pela tua sabedoria e cada decisão seja abençoada pelo teu favor. Senhor, eu profetizo que hoje eles experimentarão a tua provisão abundante, que o pouco em suas mãos se torne muito, que o Senhor multiplique a paz, a saúde, os recursos e o tempo. Que onde houver dúvidas, venha a fé. Onde houver tristeza, venha a alegria. E onde houver falta, venha a tua provisão. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem viva hoje algo especial, algo que testifique no seu coração que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós declaramos que este dia será cheio da tua graça, da tua bondade e do teu poder. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 9 ao verso 14, está escrito assim: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, vamos imaginar essa cena. Uma multidão inteira estava faminta. Jesus sabia da necessidade das pessoas, mas ele quis envolver os discípulos na solução. Filipe fez uma análise lógica, algo que muitos de nós faríamos. Ele disse assim: nem com 200 denários daria para alimentar essa gente toda. Filipe enxergou apenas a limitação. E então aparece André, trazendo o pouco que havia conseguido. Tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?
Veja como ele já trouxe o recurso desacreditando da solução. Quantas vezes nós também agimos assim? Quando olhamos para os desafios à nossa frente e pensamos, isso não vai dar, não é suficiente. Às vezes fazemos isso com o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos dons e até com a nossa fé. Mas Jesus não precisa de muito para agir. Ele só precisa que entreguemos o que temos, mesmo que pareça pouco. O milagre só começou porque alguém, aquele rapaz, escolheu entregar o que tinha. Deus pode usar o pouco que você oferece, o seu tempo, seus recursos, sua disposição, para fazer algo que você nem imagina. Antes de repartir os pães e peixes, Jesus deu graças. Esse gesto, que pode parecer simples, nos traz uma lição poderosa. A gratidão é o primeiro passo para o milagre. A gratidão precede o milagre. Muitas vezes, irmãos, olhamos para as nossas vidas e só conseguimos enxergar o que está faltando. Reclamamos do que não temos, do que não deu certo e esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. Mas Jesus nos ensina o contrário. Fica aqui o aprendizado. Mesmo quando aquilo que você tiver nas suas mãos parecer insuficiente, agradeça a Deus. Quando você agradece, algo muda dentro de você. A gratidão abre espaço para a ação de Deus, porque mostra que você confia nele, mesmo diante das dificuldades. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento de escassez. Pare por um momento e agradeça. Agradeça pelo que já tem, pelo que Deus já fez e pelo que Ele ainda vai fazer. Jesus não apenas alimentou a multidão, Ele fez com que todos se fartassem. Eles não comeram só o suficiente para enganar a fome. O texto diz que todos ficaram satisfeitos. E mais, ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus é assim. Ele não faz as coisas pela metade. Quando Ele age, Ele faz de forma abundante. Ele supre não apenas o básico, mas vai além, porque sua graça é transbordante. Os 12 cestos também nos ensinam outra lição valiosa: valorizar as bênçãos que recebemos. Jesus pediu que os pedaços fossem recolhidos para que nada fosse desperdiçado. Às vezes recebemos algo de Deus e não cuidamos como deveríamos. Mas esse milagre nos convida a ser zelosos, a guardar e valorizar aquilo que Deus nos dá, para que possamos abençoar outras pessoas e também estar preparados para tempos de necessidade. João descreve esse milagre como um sinal. Significa que ele aponta para algo maior. Não era apenas sobre alimentar uma multidão, era sobre mostrar quem Jesus é. Esse milagre tem uma ligação direta com o Antigo Testamento, quando Deus enviou o maná do céu para alimentar o povo de Israel no deserto. Assim como o maná sustentou o povo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos sustentar espiritualmente. Ele mesmo disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede." Assim como o pão físico saciou a fome da multidão, Jesus sacia a fome da nossa alma. Mesmo quando parece que o que temos não é suficiente, Deus pode transformar. Ele pode pegar o pouco que você tem, seja tempo, recursos ou dons, e usar para algo extraordinário. Receba essa palavra no seu coração. Deus não quer apenas suprir suas necessidades. Ele quer que você experimente a abundância dele. Não no sentido material, mas a abundância de paz, de alegria, de satisfação e de uma fé que só ele pode te proporcionar. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Eu vou apresentar diante do Senhor todos os pedidos que forem mencionados aqui, e especialmente aqueles pedidos ligados a questões de saúde,
a pessoas que estão lutando contra enfermidades. Mas se existe qualquer outra área da sua vida que você deseja apresentar diante do Senhor, escreva ela aqui nos comentários. Você pode escrever saúde, família, trabalho, vida financeira, filhos, relacionamento conjugal, vida espiritual, vida ministerial, o que vier à sua mente, o que o Espírito Santo trouxer à sua mente, você pode colocar aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por essa mensagem poderosa que nos lembra do teu cuidado e da tua provisão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui agora, buscando a tua presença. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo alimento, pelas pequenas e grandes bênçãos que recebemos todos os dias, mesmo sem perceber. Obrigado porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos, e porque o teu amor por nós não muda, independentemente das circunstâncias. Senhor, queremos pedir perdão. Perdão pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que olhamos para os problemas e esquecemos que o Senhor é maior. Perdão pela ingratidão, pela falta de fé e pelas vezes em que reclamamos do pouco que temos, sem enxergar o tanto que o Senhor já nos deu. Perdoa-nos por desperdiçar as bênçãos que vêm das tuas mãos e por não cuidar bem do que o Senhor nos confia. Nos lava com o teu sangue, Senhor, e renova em nós um coração grato e cheio de fé. Pai, a tua palavra nos mostra que o Senhor é o Deus que multiplica, que pega o pouco e transforma em muito. Por isso, nós te apresentamos agora as nossas vidas, as nossas lutas e as nossas limitações. Assim como aquele rapaz entregou os 5 pães e os 2 peixes, queremos entregar nas tuas mãos tudo o que temos, por mais simples ou insuficiente que pareça. Multiplica, Senhor, os recursos dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Que ela veja a tua provisão se manifestando de maneira clara e poderosa. Vá ao encontro, Senhor, daquele pai de família que está com a geladeira vazia e não sabe como vai alimentar seus filhos. Entra na vida dessa mãe que está agora orando com lágrimas nos olhos pelo filho que está detento, para que ele tenha uma chance de recomeçar, de se ressocializar. Vá ao encontro desse casal que tem orado pela restauração do seu casamento, que tem enfrentado crises, brigas, mágoas e desafios que parecem intransponíveis. Restaura essa família, Deus. Estende a tua mão sobre a vida desse jovem, dessa jovem, que está enfrentando dúvidas sobre o futuro e que não sabe qual caminho deve seguir. Dá a direção e enche o coração dele e dela de esperança. Eu quero orar, meu Deus, especialmente por todas as pessoas que lutam contra as enfermidades. Que o Senhor responda às orações daquela mãe que está clamando pela saúde do seu filho que está internado. Visita, Pai, essa pessoa que está no leito do hospital. Espírito Santo de Deus, toma em tuas mãos essa pessoa que está passando por um processo de quimioterapia, que está lutando contra o câncer. Ó Deus, que cada parte do corpo dele, seja tocado agora pelo teu Espírito. Que o Senhor derrame uma unção de cura. Derrama um bálsamo sobre essas feridas. Visita essa pessoa, cujo nome foi colocado aqui nos comentários. Até mesmo pessoas, ó Deus, que receberam um diagnóstico médico desfavorável, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais cura, que não tem mais solução. Cremos que o Senhor é o médico dos médicos e que, se for da tua vontade, nós podemos experimentar um milagre. Eu quero orar, meu Deus, por todas as pessoas que passam por dificuldades financeiras. Multiplica o que ela tem, Senhor. Abre portas de emprego, abençoa os negócios, traga clientes inesperados,
Mostra que o Senhor é a nossa fonte, a nossa provisão, o Deus que nunca nos desampara. Vá ao encontro dessa irmã, dessa mulher que trabalha dia e noite para sustentar os filhos sozinha, sem saber se vai conseguir pagar as contas no final do mês. Enche a vida dela de força e de provisão. Cuida, meu Deus, dessa pessoa que está endividada, sentindo vergonha e desespero. Que ela sinta o teu consolo e que ela veja soluções surgindo onde parecia não haver saída. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração mencionados aqui nesse vídeo. Visita esse coração que se abriu para o Senhor. Responda às orações que estão sendo mencionadas aqui, segundo a tua vontade. Liberta aqueles que estão lutando contra os vícios. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse dessa promessa. Que o Senhor cuide de cada pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada nessa manhã pela tua palavra. Nós te agradecemos e confiamos que o Senhor já está agindo. Te louvamos porque sabemos que as tuas respostas são sempre para o nosso bem. Enche o nosso coração com a tua paz e nos dá sabedoria para cuidar das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que possamos viver com gratidão, reconhecendo que tudo vem das tuas mãos. Obrigado por ser o Deus que multiplica, que transforma e que nunca nos abandona. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui embaixo no vídeo, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Assim você está nos ajudando a continuar produzindo conteúdo aqui todos os dias nas redes sociais. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 5 está escrito: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero convidar você para mais uma reflexão na palavra do Senhor. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações do YouTube, porque assim você vai receber uma mensagem no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos ajudar através do Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra Gênesis significa origem ou criação. O mais importante que nós podemos extrair da leitura do livro de Gênesis e que vai servir como base para todo o restante da interpretação bíblica e também para uma aplicação prática na nossa vida, é o entendimento de que há um Deus por trás de toda a criação do mundo e de tudo que existe, o que nos faz refletir que a nossa própria existência não é obra do acaso. Repare que antes de Deus não havia nada, apenas Ele. Ele existe desde sempre e para sempre. Essa verdade nos traz paz e conforto, porque podemos confiar que, por mais difícil que seja a vida, por mais problemas que estejamos enfrentando,
Por mais que a vida nos proporcione momentos bons e momentos maus, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus não faz as coisas imperfeitas. Ele não deixa inacabado aquilo que ele faz. Ele criou os céus e a terra, mas era uma terra inacabada, sem forma e vazia, de acordo com o texto bíblico. Temos que nos lembrar que até mesmo as palavras da Bíblia foram escritas para facilitar o nosso entendimento a respeito de Deus. Quando lemos o relato da criação, imaginamos as coisas acontecendo dentro do limite do nosso pensamento. Não conseguimos perceber as coisas pela mente de Deus. Sabe quando a gente vai contar algo para uma criança? Nós falamos de forma que ela consiga compreender, considerando a sua infantilidade, a sua falta de maturidade. Assim, eu imagino que Deus tenha inspirado Moisés quando ele escreveu o Gênesis. Embora a terra fosse sem forma e vazia, e houvesse trevas na face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na versão da Bíblia, a Mensagem diz que a terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. Mas diante daquela escuridão, Deus disse: haja luz, e houve luz. Na nossa mente, imaginamos como se Deus acendesse uma lâmpada, um luzeiro. Os povos antigos poderiam imaginar Deus acendendo uma tocha ou algo parecido. Não importa. O mais importante para mim aqui nesse relato é reconhecer o poder de Deus, um Deus criador, o soberano Deus, o Deus que, segundo o profeta Isaías, desenrola o universo como se fosse um tapete, um Deus que chama as estrelas pelo nome. Saber que fomos criados por esse Deus e que somos cuidados por Ele é algo que deve nos transmitir paz e tranquilidade. Se a sua vida tem sido dominada pelas trevas, se você percebe que há um vazio no seu interior, que muitas situações na sua vida estão aparentemente sem solução, ainda que tudo ao seu redor pareça estar desmoronando, a luz pode voltar a brilhar para você. O fato de Deus criar a luz em um mundo dominado pela escuridão através do Espírito Santo nos leva a refletir sobre como, em um mundo dominado pela maldade e pelo pecado, Deus enviou Jesus, a luz do mundo, para iluminar a nossa vida. Em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, está escrito assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando a luz de Jesus ilumina a escuridão do nosso coração e nos traz entendimento sobre as verdades do Evangelho, nos tornamos filhos de Deus. Filhos adotivos, mas com direito a tudo que Jesus conquistou por nós na cruz. Receba essa verdade no seu coração. Receba essa palavra na sua vida. No mundo, você pode até passar por tempos de escuridão, de desespero. Haverá momentos em que você pode ser tomado pela dúvida, pela ansiedade. Você poderá sofrer perdas, mas o Espírito de Deus tem poder para te consolar, para te dar direção e propósito. Ele pode restaurar sua visão espiritual e fazer com que você volte a caminhar, mesmo com todas as suas debilidades, mesmo com os seus problemas, as suas limitações. Deus não existe para resolver todos os seus problemas. Tem situações que você vai conviver pelo resto da sua vida. Você terá que aprender a lidar com elas da melhor maneira, com calma, equilíbrio e sensatez. Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Eu não estou falando de abundância de bens materiais. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas que não têm paz. Tem muitos bens, mas não conseguem ter alegria. Tem uma casa luxuosa, mas não têm um lar. Estão com suas famílias destruídas.
Há um Deus que te criou e que garante que a sua vida não se resume a este mundo. O seu lugar não é aqui. O seu lugar é na eternidade. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê sabedoria, entendimento, paz, alegria no seu coração. Se o Espírito Santo trouxe ao seu coração alguma situação específica ou o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: Deus é soberano. Escreva isso com convicção. Deus é soberano. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante de Ti em humildade e em gratidão, reconhecendo o Teu poder, a Tua soberania e o Teu amor infinito por nós. Tu és o Deus que com uma palavra trouxe luz em meio às trevas. E nós te louvamos porque essa mesma luz está disponível para iluminar os corações que se encontram perdidos, vazios ou desanimados. Pai amado e querido, queremos agradecer por sermos obra das Tuas mãos, por sermos cuidados e sustentados por Ti. Em um mundo cheio de incertezas e adversidades, é um privilégio saber que Tu estás no controle de todas as coisas e que podemos descansar em Teus braços. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti todas as necessidades dos Teus filhos, todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários. Muitas pessoas aqui hoje, Senhor, enfrentam desafios que parecem insuperáveis. Famílias precisando de reconciliação, relacionamentos que precisam de cura e perdão, corações que estão feridos e almas que clamam pela Tua direção. Que o Teu Espírito Santo toque em cada vida, trazendo consolo, sabedoria e esperança. Pai, eu quero interceder por aqueles que enfrentam enfermidades, seja no corpo, na mente ou no espírito. Tu és o Deus que cura e confiamos que, em Tua vontade soberana, o Senhor pode trazer restauração e força. Dê paz aos que estão ansiosos, alívio àqueles que estão sofrendo e alegria para essa irmã ou esse irmão que tem carregado fardos pesados. Que a luz de Jesus Cristo brilhe intensamente na vida daqueles que se encontram em meio às trevas, enchendo seus corações com a verdade do Evangelho e o poder transformador da Tua graça. Coloca, Senhor, arrependimento em nossos corações. Que possamos compreender que somos filhos amados, adotados em Tua família, e que as dificuldades desta vida não se comparam à glória eterna que nos aguarda. Ajuda-nos, Pai, a caminhar em Teus caminhos, confiando que, mesmo nos momentos de dor e incerteza, Tu estás conosco. Fortalece nossa fé, renova nossa esperança e nos dá a coragem para enfrentar cada dia, sabendo que somos sustentados pelas Tuas mãos poderosas. Obrigado por Jesus, a luz do mundo, que nos resgatou das trevas e nos deu a promessa de uma vida abundante e eterna. Que possamos viver para glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 19 ao 22 está escrito: Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Irmãos, a fé é o principal elemento para alcançarmos o milagre e para realmente experimentarmos a vontade de Deus para a nossa vida.
Muitas pessoas têm fé. Elas até acreditam que Deus pode mudar uma situação, mas elas não transformam a sua fé em ação. Ou seja, elas não dão um passo em direção a Deus para que o seu milagre seja alcançado. Quando temos fé, isso se demonstra com uma atitude. Aquela mulher, de acordo com a Bíblia, sofria há 12 anos. Com certeza ela já havia tentado receber sua cura de outras formas, mas sem sucesso. Maior do que o sofrimento físico era o sofrimento de desonra e humilhação. Pois, segundo a lei daquela época, a mulher que tinha esse fluxo de sangue era considerada imunda. E tudo que eles tocavam também era imundo. Naquele momento, ela viu em Jesus uma oportunidade de ser curada. Deus conhece a sua dor. Ele sabe de toda a sua história. Quem sabe você tem sido como essa mulher. Tem sofrido há muito tempo com uma enfermidade física, espiritual ou emocional. Ou talvez tenha visto alguém que você ama passando por alguma dessas enfermidades. Talvez você já até tenha tentado resolver seus problemas de várias maneiras, mas sem obter sucesso. Duas coisas que eu quero destacar para você nesse texto: a fé e a atitude daquela mulher. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma coisa é crer, outra coisa é se aproximar de Deus. A mulher acreditou, ela teve fé, mas se ela não tivesse se movido em direção a Jesus, ela não teria recebido o seu milagre. Talvez você esteja passando por uma situação que necessite de uma intervenção de Deus. Um problema que se tornou tão grande que nenhum recurso humano é suficiente para resolver. Se você acredita em Deus, se você crê que Ele tem poder para fazer um milagre na sua vida, eu te convido hoje a dar um passo até Cristo e pela fé tocar nas suas vestes. Aonde você estiver, você pode se ajoelhar, fechar seus olhos e falar com Deus, ou simplesmente escutar essa mensagem e concordar em seu interior, em sua mente, e entregar sua vida para Deus, declarando sua total dependência dele. Lembre-se disso nesse ano de 2025. Muitos estão tendo fé, mas poucos estão indo até Jesus. Nós temos visto muitos corações se esfriando, pessoas perdendo a essência e a modéstia do Evangelho. Eu estava refletindo e pedindo a Deus uma palavra para o meu coração, e uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração recentemente foi isso: seja modesto, meu filho, seja humilde como eu fui, modesto como eu fui. A modéstia de Jesus se mostra na palavra. Por exemplo, em Mateus 11, 29, onde Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É preciso ter fé, é preciso ter atitude e é preciso ter humildade. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, por todos os problemas que você tem enfrentado. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva aqui nos comentários: eu tenho fé e atitude. Escreva isso: eu tenho fé e atitude. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. A humildade de Jesus o levou a servir os outros, mesmo sendo filho de Deus. Ele lavou os pés dos discípulos, ele alimentou multidões, curou os doentes e acolheu os rejeitados. Ele não buscou a aprovação da maioria, não se rendeu às pressões populares, mas permaneceu fiel ao propósito do Pai.
Isso nos mostra que a verdadeira humildade não é fraqueza, mas é força. É a coragem de se submeter à vontade de Deus, de reconhecer que dependemos totalmente dele e de colocar os outros acima de nós mesmos. Talvez, neste ano, o passo de fé que você precisa dar seja permitir que Deus molde o seu coração, para que você seja mais humilde, mais submisso à vontade dele e mais atento às necessidades das pessoas ao seu redor. Talvez você precise abandonar o orgulho que te impede de pedir ajuda, ou de perdoar alguém, ou até mesmo de se render completamente a Deus, sabe? Lembre-se, Jesus disse que os mansos herdariam a terra e que os humildes encontrariam descanso para suas almas. Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a aprender e a crescer à imagem de Cristo. E quando você escolher andar nesse caminho de humildade, você vai perceber que Deus vai começar a trabalhar de maneiras que você nunca imaginou. Ele vai abrir portas onde antes não havia passagem. Ele trará cura onde havia feridas. E ele vai restaurar aquilo que parecia perdido. Porque Deus honra os corações humildes e os usa para realizar o seu propósito nesse mundo. Confie no Senhor. Se aproxime dele com humildade, com fé e com atitude. Ele está pronto para te receber, para te fortalecer e para te guiar em todas as áreas da sua vida. Que neste ano de 2025 você viva a plenitude de Deus, caminhando em fé e humildade, sempre olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento na tua presença. Obrigado por cada palavra que foi ouvida, por cada verdade revelada e pelo teu cuidado constante em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor nunca nos abandona. Sabemos que a tua misericórdia se renova a cada manhã e que o Senhor está sempre pronto para nos acolher com amor, com paciência e graça. Obrigado porque mesmo em meio às nossas falhas e limitações, o Senhor permanece fiel. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos momentos em que permitimos que o orgulho dominasse as nossas decisões, pelas vezes em que nos afastamos de Ti por causa da nossa incredulidade e por não confiarmos plenamente no Teu agir. Perdoa a nossa falta de humildade. Perdoa a nossa falta de fé, que nos impede de aproximar de Ti como deveríamos. Nos perdoe por todas as vezes que deixamos o medo, a dúvida ou a ansiedade nos paralisarem. Reconhecemos, Pai, que sem fé é impossível Te agradar. Por isso pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Deus, enche o coração de cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem com uma fé viva e inabalável. Que eles possam ter a coragem de se aproximar de Ti, de dar um passo em Tua direção, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que apesar de todas as barreiras, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Dê a cada um de nós a ousadia de agir em fé, de declarar a nossa total dependência de Ti e de confiar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós oramos, Pai, para que o Senhor restaure a nossa visão espiritual, que possamos enxergar o Teu agir em cada detalhe das nossas vidas, que possamos sentir a Tua presença de forma palpável no nosso dia a dia e que a nossa conexão contigo seja fortalecida. Deus, ajuda-nos a viver uma vida de intimidade contigo, de constante oração, de leitura da Tua palavra e de dependência do Teu Espírito Santo. Não queremos viver um evangelho superficial, queremos experimentar a Tua profundidade, o Teu amor e a Tua paz. Eu peço que cada pessoa que esteve aqui nessa mensagem
possa se aproximar de Ti com humildade e com confiança. Que ela reconheça que o Senhor é a fonte de toda cura, de toda provisão e de todo milagre. Que a Tua vontade seja feita em cada vida e que, em nome de Jesus, ela possa receber o milagre que tanto espera. Seja ele físico, emocional, espiritual ou financeiro. Entregamos o ano de 2025 em Tuas mãos. Que seja para nós um ano de fé, de atitude, de humildade, de aproximação contigo e de milagres extraordinários. Que possamos viver para Te agradar, para Te glorificar e para espalhar o Teu amor neste mundo. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já está agindo em nossas vidas e que os Teus planos são perfeitos. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu estive lendo uma pesquisa feita recentemente e nela dizia que o nível de estresse dos brasileiros tem aumentado de forma drástica nos últimos anos. Eu creio que todos nós temos sentido isso na pele, não é mesmo? E isso é muito preocupante, pois com os níveis de estresse aumentados, nós perdemos a nossa paz interior, a nossa capacidade de pensar antes de agir ou falar. Perdemos nossas noites de sono e acabamos nos tornando pessoas totalmente diferentes do que realmente somos. Com a nossa saúde emocional abalada por causa do estresse, o nosso corpo começa a dar alguns sinais também. Ou seja, a nossa saúde física começa a ficar prejudicada. Mas hoje eu venho te dizer que não é essa a vida que Deus quer para nós. E hoje Ele está nos chamando para vivermos um novo tempo. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 23 ao verso 25. Está escrito: Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Olha só, irmãos, Jesus estava sob constante pressão daqueles que não acreditavam no que ele dizia e fazia. De um lado, existia uma multidão de pessoas o seguindo, por acreditarem em seus atos e palavras. Mas do outro lado, havia esses homens que apenas o criticavam e o cercavam para tentar descredibilizar e ridicularizar ele. E agora, pense como Jesus ficava nessas situações. Afinal, mesmo sendo filho de Deus, ele também era humano como nós. E sentia essa tristeza em seu coração quando essas pessoas tentavam o derrubar. E ficava estressado e desanimado. Porém, Jesus continuava crendo e se mantinha firme, pois sabia que aquilo que o protegia era muito maior do que aquilo que o confrontava, aquilo que tentava tirar a sua paz. Essa mesma paz que Deus concedia a Jesus, Ele quer conceder a nós, pois agora Jesus vive dentro de nós. E um dos muitos nomes dele é Príncipe da Paz. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus não quer nos ver vivendo dessa forma angustiante que temos vivido ultimamente. E Ele quer restaurar em nós a paz que somente o Espírito Santo pode nos dar. Deus está te chamando hoje para abraçar a sua paz, para permitir que ela flua como um rio tranquilizador em meio ao caos do mundo. Assim como Jesus encontrava refúgio na presença do Pai, nós também podemos encontrar descanso e alívio em meio às tempestades da vida.
naquele momento em que as pressões se acumulam, quando as vozes da dúvida e da ansiedade parecem ensurdecer o nosso coração, lembre-se da verdade contida nas palavras de Jesus. Ele nos recorda que nós não somos daqui. Nós somos herdeiros de um reino que transcende as limitações terrenas. Quando as preocupações tentam nos arrastar para baixo, que possamos erguer os nossos olhos para a promessa da eternidade. Ao olharmos para a história de Jesus, vemos que ele não permitia que as palavras negativas e os ataques o definissem. Ele permanecia firme em sua identidade e propósito, confiando no plano maior do Pai. Assim como ele, somos chamados a resistir à influência do mundo, encontrando nossa base na verdade e na certeza do amor inabalável de Deus por nós. Quando permitimos que a paz de Deus habite em nós, algo incrível acontece. As situações externas podem até continuar tumultuadas, mas o nosso interior permanece sereno. Como uma âncora que nos mantém firmes em meio às marés revoltas, a paz de Deus nos guia, nos protege e nos dá clareza, mesmo nos momentos mais confusos. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa maravilhosa palavra e pelo teu infinito amor por nós. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos perdão também por muitas vezes darmos mais valor às muitas vozes que tentam nos parar do que à tua doce e poderosa voz que vem através do teu Espírito Santo, que constantemente nos convida a uma nova vida. Hoje apresentamos diante de ti o nosso coração, que nesse momento se encontra em meio a uma tempestade que parece não ter fim. E te pedimos, Pai, acalma o nosso interior, nos purifica, cria em nós um espírito inabalável, que mesmo que se canse às vezes, não perca tempo e imediatamente corra em tua direção, pois em ti somos constantemente renovados e transformados. Deus, nos dê paz interior e estabeleça um tempo favorável em nossa vida. Eu quero colocar diante da tua presença a oração dessa irmã, desse irmão. Ouça, ó Deus, o clamor dessa pessoa, que muitas vezes tem se sentido cansada de tanto orar e não obter respostas, de não receber o milagre, a cura, a restauração que ela tem buscado. Pai amado e querido, renova as forças dessa pessoa nesse momento e, segundo a tua vontade, conceda a ela aquilo que ela tem buscado. Promova a cura, a restauração, a renovação, que haja um mover sobrenatural na vida de cada pessoa que está me ouvindo. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Deus usa as situações mais inusitadas para falar conosco. E por isso precisamos estar atentos para que a gente não perca nada daquilo que Deus tem a nos ensinar. Hoje, o Senhor quer encher a sua vida com paz, com serenidade, com equilíbrio. Ele quer te ajudar a superar a ansiedade, o desespero que muitas vezes te paralisa e te fere o coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4, está escrito: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todas as vezes em que eu me encontro ansioso, por qualquer motivo que seja, eu me lembro dessa passagem. E eu sempre sinto como se o ar voltasse para os meus pulmões novamente e eu pudesse respirar fundo.
Jesus sempre sabia o que dizer. Na hora certa, ele tinha as palavras certas. E a palavra dele tem poder para nos transformar por inteiro. Ela pode nos trazer luz, até mesmo onde nós pensamos que só podem existir trevas, inclusive dentro da nossa mente. Às vezes, nós olhamos para dentro de nós e ficamos até tristes com o estado em que o nosso interior se encontra. É como se houvesse uma tempestade dentro de nós, como se tivesse uma bagunça para ser arrumada na nossa mente. Traumas, medos, desilusões, situações mal resolvidas, desavenças com outras pessoas, baixa autoestima, tudo isso se junta em nossa mente e nos deixa com uma sensação que muitos conhecem bem, que é a ansiedade. A ansiedade é algo que nos tira a capacidade de pensar direito, pois ela faz com que sempre estejamos com a nossa mente lá no futuro, nas coisas que nós nem sabemos se irão de fato acontecer ou não. Ou também estacionamos no passado, onde algumas coisas aconteceram de um jeito que nós não queríamos. E isso faz com que fiquemos ansiosos por causa das consequências que o passado tem ou pode ter nos dias de hoje. Porém, existe um lugar onde o nosso coração pode encontrar descanso. Um lugar onde os nossos olhos ficam frente a frente com a eternidade, com o Criador do universo. E a nossa mente fica conectada com o presente, com o aqui e o agora. E esse lugar é na presença do Senhor. Irmãos, seja para chorar, para se desesperar, para gritar, para lamentar, se indignar, para explodir, seja para o que for, o melhor lugar para fazermos qualquer uma dessas coisas é na doce e poderosa presença do nosso Senhor Jesus. Deus te acolhe de uma maneira que ninguém vai conseguir fazer, pois o Senhor te acolhe por dentro. Ele não apenas te abraça, Ele abraça também a sua alma. Mas é sempre bom lembrar que Deus também pode te ajudar a superar a sua ansiedade através de um profissional da área da saúde mental. Então, não tenha receio em procurar ajuda, seja psicológica, psiquiátrica, principalmente você que percebe que sua ansiedade é algo mais forte, talvez até crônico. Existe tratamento para a sua alma, mas também existe tratamento para a sua mente. Deus nos lembra que não precisamos sofrer pelo amanhã e nem remoer o passado, pois tudo o que nós temos é o presente, é o agora. E Deus quer que vivamos esse tempo presente de uma forma mais consciente e pacífica possível. Existem momentos que serão sim de aflição, que serão de dor, e eles não podem ser evitados, pois sempre haverá um problema, sempre haverá uma dívida, a perda de alguém que amamos, sempre haverá desilusões e todo tipo de situações que nós não gostamos de enfrentar. Mas assim como os momentos felizes que nós temos, que às vezes escorrem pelas nossas mãos sem que a gente perceba e logo chegam ao fim, a tristeza também tem o seu fim. Ela também passa e se torna apenas uma cicatriz ou uma memória distante. Confie em Deus. Ele vai te ajudar a ter mais equilíbrio, a ter paz dentro do seu coração e a superar a ansiedade. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pelo ar que nós estamos respirando agora e por todas as tuas bênçãos
em nossa vida, pelo alimento, pela saúde, pela nossa família, por tudo que temos. Sabemos, Senhor, que nem sempre as coisas irão bem, mas mesmo em meio ao caos que se encontra ao nosso redor, o Senhor continua a nos revelar o teu amor e a nos mostrar uma saída no meio de toda essa aflição que nos cerca. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos para que o Senhor purifique o nosso coração, pois queremos viver uma vida de retidão contigo e uma vida onde haja um verdadeiro relacionamento, um relacionamento de intimidade com o teu Espírito Santo. Que nesse momento, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a inquietação que se encontra no coração desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora, sejam removidos pelo teu poder. Através do sangue de Jesus, cremos que o Senhor Jesus é o príncipe da paz e nele não existe medo nem ansiedade. Cura, Senhor, o interior dessa pessoa e fortaleça o coração dela para que ela possa enfrentar todos os desafios que surgirão diante dela, sem temer e sem que ela seja tomada pela dúvida. Dê a ela a coragem necessária para que ela busque uma ajuda específica. Mostre a ela, Pai, que não é preciso lidar com tudo sozinho, sozinha. E para isso o Senhor levanta pessoas capacitadas em várias áreas da saúde mental. Eu quero apresentar diante da tua presença todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nessa palavra. E peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias e manifesta o teu amor. Ministre a tua cura, a tua restauração, faça com que haja uma transformação sobrenatural na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 4, versículo 7, está escrito: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Irmãos, todos nós estamos constantemente buscando por mais sabedoria, ou pelo menos deveríamos estar. Porém, em alguns momentos, nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos enxergamos de uma maneira muito distorcida. Começamos a ver sabedoria plena em nós e até chegamos a acreditar que não há nada mais que precisemos aprender. Olha, deixa eu te falar algo. A nossa mente é como um computador e não existe um computador com memória infinita. Mas a palavra de Deus nos revela que existem coisas infinitas para aprendermos sobre Deus, sobre os seus caminhos, o seu amor, sobre a sua justiça, enfim, sobre a sua essência eterna. Em Romanos capítulo 11, verso 33, o apóstolo Paulo escreveu: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O nosso Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Ao contemplarmos a grandiosidade de suas obras e nos maravilharmos com a complexidade de sua criação, somos lembrados de quão vasto é o entendimento que ele detém. A busca pela sabedoria não é um mero acúmulo de informações, mas sim uma jornada de transformação interior. Assim como um diamante bruto precisa ser lapidado para revelar todo o seu esplendor, nós também passamos por um processo de lapidação espiritual, à medida que buscamos a sabedoria de Deus. A palavra do Senhor
nos molda, nos ensina a discernir entre o bem e o mal e nos direciona em nossas escolhas. Cada capítulo da Bíblia, cada versículo que absorvemos é como um tijolo na construção do nosso entendimento sobre Deus e seus caminhos. A sabedoria é uma jornada que requer paciência e persistência, mas ela também traz recompensas eternas. Quanto mais nos dedicarmos a conhecer a Deus, mais encontramos clareza em meio às incertezas da vida. E somos capacitados a viver de maneira que honramos e refletimos a vontade do Pai. Enquanto nos esforçamos para absorver a sabedoria contida nas Escrituras, nós também devemos buscar aplicá-la na nossa jornada diária. A sabedoria não é apenas teórica, ela se manifesta em nossas ações, palavras e atitudes. Dia após dia, a cada novo passo, nós nos aproximamos mais de Deus. E com isso, o nosso caráter começa a ser trabalhado e o nosso interior é purificado. Experimentamos uma transformação gradual que nos torna mais parecidos com Cristo, refletindo sua luz e o seu amor para o mundo ao nosso redor. É claro que em alguns momentos nós vamos falhar, vamos tropeçar e até vamos agir de maneira totalmente contrária àquela que tanto temos buscado. Porém, nesses momentos, lembre-se de que você é limitado, mas que está nas mãos de um Deus ilimitado, que tem toda a força, poder e domínio para te fazer vencer qualquer batalha que surgir em seu caminho. Se encha com a sabedoria de Deus, pois ela não ajuda somente você. Afinal, quando estamos verdadeiramente cheios de Deus, é impossível alguém se aproximar de nós e não ser tocado pelo Espírito Santo. É importante compreender que a jornada em direção à sabedoria não é uma estrada linear e perfeita, mas uma trajetória de altos e baixos. Nossos erros e desafios não são sinais de fracasso, mas oportunidades de aprendizado e crescimento. Quando tropeçamos e nos desviamos do caminho da sabedoria, não precisamos nos sentir derrotados. Pelo contrário, podemos nos lembrar da graça insondável de Deus, que nos estende o seu perdão e nos capacita a continuar avançando, aprendendo com nossas falhas e buscando melhorar a cada dia. Nessa caminhada de buscar e aplicar a sabedoria de Deus, devemos cultivar uma mentalidade de humildade e dependência dele. Reconhecemos que, por mais que busquemos sabedoria, somos limitados em nossa compreensão e visão. É quando reconhecemos nossa fraqueza que somos fortalecidos pela força divina. A sabedoria não é apenas uma conquista intelectual, mas um exercício contínuo de confiar em Deus, para nos guiar em cada passo. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra e pelo teu infinito amor por nós. Te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos em tua presença e te agradecemos por nos chamar de volta à vida, à verdadeira vida. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados e por tudo aquilo que temos feito que tem entristecido o teu Espírito. Queremos viver uma vida que te agrade. Por isso, te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e nos transforme completamente. Entregamos em tuas mãos todas as áreas da nossa vida, nossas finanças, nosso relacionamento amoroso, nossa família, nossos filhos, nosso ministério e tudo mais que se encontra em nossas mãos agora. Colocamos toda a nossa vida diante do teu altar e te pedimos, nos encha com sabedoria, para que possamos enfrentar cada desafio que surgir em nossa vida
da maneira certa, pensando 2 vezes antes de agir, antes de falar e sempre agindo de acordo com a tua palavra. Deus, eu apresento a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo nesse momento e te peço que o Senhor olhe com compaixão para cada pedido de oração que foi feito aqui. Manifeste o teu poder na vida deles, Pai. Provoque uma mudança sobrenatural bem diante dos seus olhos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, um dos nossos maiores problemas é a nossa capacidade de nos esquecermos de coisas importantes e verdadeiras com muita facilidade. Infelizmente, temos uma memória ótima quando o assunto são coisas negativas, quando se trata de ofensas, de coisas traumáticas, de coisas ruins que fizeram conosco no passado. Porém, quando se trata da palavra de Deus, da promessa dele para a nossa vida e de tudo que diz respeito ao nosso futuro, nós facilmente nos esquecemos. Mas a verdade é essa: Deus é soberano e nenhum dos planos dele para a nossa vida serão impedidos. Talvez, em algum momento, você tenha recebido uma promessa vinda diretamente do Senhor. E hoje você se encontra frustrado, pois já se passou algum tempo e essa promessa ainda não se cumpriu. Porém, hoje eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você. O tempo do nosso Deus é perfeito. E logo, por ser perfeito, ele é totalmente diferente do nosso. Sabe, quando olhamos para o relógio, muitas vezes nos sentimos ansiosos, impacientes, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, de acordo com os nossos planos. Mas Deus não está restrito, limitado ao tempo humano. Ele é o Deus do tempo perfeito. E cada segundo, cada minuto, cada dia tem um propósito na sua agenda divina. Às vezes, as dificuldades e os obstáculos que encontramos na nossa jornada podem nos levar a questionar se Deus está realmente ao nosso lado. Às vezes, podemos sentir que Ele se esqueceu de nós, que as promessas não se cumprirão e que estamos destinados à derrota. No entanto, eu quero encorajar você hoje a nunca duvidar do poder e da fidelidade de Deus. Você pode estar enfrentando lutas, situações que muitas vezes parecem insuperáveis, mas eu quero te lembrar de algo importante. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. E muitos são os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer ao final de tudo isso é o propósito do Senhor. Assim como Jó, que mesmo diante de grandes adversidades, permaneceu fiel a Deus, você também pode permanecer. E você pode declarar com convicção: Senhor, eu sei que Tu podes tudo e que nenhum dos Teus propósitos será impedido. Aleluia! Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de transformar as situações mais difíceis em bênçãos extraordinárias. Ele é o Deus que abre portas onde não há saídas. Ele faz com que os rios fluam no deserto e Ele traz vida onde há morte. Portanto, não permita que as circunstâncias negativas desviem você da verdade. Confie no Senhor, mesmo quando tudo parecer contrário, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu quero encorajar você a buscar a presença de Deus todos os dias, a mergulhar nas Escrituras e a se fortalecer na fé. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito
e que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Tenha paciência, tenha perseverança, confie e não desista. Deus amado e querido, obrigado por mais esse dia, por mais essa semana que está começando. E obrigado por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Hoje declaramos que não queremos desperdiçar essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Vamos aproveitar essa semana para nos aproximarmos mais de Ti e da Tua palavra. Pai, traga à nossa memória agora cada pecado que temos cometido, através das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, e nos leve ao arrependimento. Nós te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos purifique e nos restaure por inteiro. Hoje nos lembramos de que nenhum dos teus planos pode ser frustrado e nos lembramos que precisamos ter fé, paciência e confiança no Senhor, pois no tempo certo a tua vontade será cumprida em nossas vidas. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu coloco diante do teu altar a vida dessa pessoa e da sua família. Que o Senhor ouça essa súplica, que o Senhor ouça cada oração, cada clamor que foi feito aqui. Até mesmo aquela oração que foi feita aqui por aqueles que estão fracos, que estão cansados de tanto buscar ao Senhor e não obter as respostas que buscam. Que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos e nos dê forças para superar todos os desafios que surgirem em nosso caminho. Nos dê, Senhor, a tua cura, a tua provisão, a tua restauração e o teu refrigério. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, está escrito: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, a história de José nos ensina uma valiosa lição sobre como Deus pode transformar situações aparentemente negativas em bênçãos e como Ele faz com que essas situações cumpram os seus propósitos, que são maiores do que os nossos. Apesar de enfrentar inúmeras adversidades como a inveja, a traição dos irmãos, a escravidão no Egito e até a prisão injusta que ele sofreu, José manteve a sua fé e a sua confiança em Deus. Ao chegar ao ápice da sua jornada, José percebeu que todos os acontecimentos difíceis que ele teve que enfrentar não foram em vão. Deus tinha um plano maior. E através dessas circunstâncias, ele estava preparando José para uma posição de grande influência no Egito, onde ele pôde salvar a sua família da fome e ainda preservar a vida de muitas pessoas. Contudo, é importante ressaltar que o fortalecimento de José não aconteceu da noite para o dia. Ele passou por momentos de dor, de tristeza e de incerteza. Foram anos de provações e desafios que moldaram o seu caráter e o prepararam para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Da mesma forma, em nossa jornada, nós podemos enfrentar obstáculos e circunstâncias difíceis. A vida muitas vezes nos coloca diante de situações que parecem ser insuperáveis, mas é nesses momentos que precisamos nos apegar à fé e confiar no poder transformador de Deus. Deus quer te fortalecer,
mas é necessário que você esteja disposto a aprender com as adversidades, confiando que Ele está trabalhando em seu favor. Não desanime diante dos desafios, pois é na fraqueza que nós encontramos a verdadeira força que vem de Deus. Assim como José foi preparado para uma grande missão, Deus também tem um propósito único para cada um de nós. Cada experiência, boa ou ruim, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos capacitar a cumprir o que Ele planejou para a nossa vida. Nesta semana, não permita que as dificuldades te enfraqueçam, mas deixe que elas te conduzam a uma maior dependência de Deus. Busque fortalecer a sua fé por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os outros irmãos que compartilham a mesma fé que você. Confie que Deus é capaz de transformar o mal em bem e de usar todas as circunstâncias para o seu crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que essa semana seja marcada pela certeza do amor e do cuidado de Deus por você. Receba a força que vem dele, confie no seu plano e esteja pronto para enfrentar os desafios, sabendo que ele é quem vai te fortalecer e te capacitar para superar todas as adversidades. Nada é impossível para o nosso Deus. Por isso, você pode ter a plena certeza de que Ele está ao seu lado em cada passo da sua jornada. Que toda vez que você tiver que enfrentar desafios, dificuldades, momentos difíceis, você se lembre de que a força para superá-los não vem apenas das suas próprias capacidades, mas da confiança em Deus. Quando depositamos a nossa fé no poder dele e no amor incondicional dele, o Senhor nos fortalece e nos dá a coragem necessária para prosseguir. Olhe para trás e perceba quantas vezes Deus já agiu na sua vida, transformando aquela situação que parecia ser o fim em um novo começo, em uma porta aberta. Cada experiência difícil pode ser uma oportunidade para crescer em fé e se tornar mais próximo do Pai Celestial. Saiba que, embora enfrentemos incertezas e tribulações, Deus é fiel e nunca nos abandonará. O seu plano para a nossa vida é maior do que podemos imaginar e Ele nos sustentará em cada passo do caminho. Nesta semana, fortaleça-se na palavra de Deus, medite em sua verdade e deixe que o Espírito Santo guie as suas decisões. Quando nos aproximamos do Senhor em oração e entrega, encontramos descanso para a nossa alma e renovamos as forças para seguir em frente. Receba hoje a força de Deus e creia que Ele está ao seu lado, te capacitando para que você possa enfrentar cada desafio que surgir à sua frente. Que essa semana seja marcada pela sua dependência do Pai, confiando que a graça dele é suficiente para te sustentar em todas as circunstâncias. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Obrigado por mais uma vez nos conceder uma oportunidade de recomeçarmos e de mudarmos de vida. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã e por isso somos eternamente gratos a ti. Nos perdoe pelos nossos pecados, por cada ato, cada fala ou cada pensamento que tivemos, que possam ter te entristecido, que possam ter ido contra os teus princípios. Te pedimos perdão porque muitas vezes a nossa confiança no Senhor
é abalada com qualquer situação difícil que vivemos. Mas hoje queremos declarar a nossa total dependência no Senhor. E queremos dizer que sem Ti nós não somos nada. Sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Por isso, nos rendemos totalmente à Tua vontade e Te pedimos, cumpra em nós o Teu querer. Que a cada desafio que surgir em nosso caminho ao longo desta semana, nós possamos nos aproximar um pouco mais do Senhor e possamos nos tornar cada vez mais íntimos de Ti. Deus amado, Deus querido, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Essas pessoas que, pela Tua graça e misericórdia, foram alcançadas nessa manhã. Eu quero apresentar diante de Ti os pedidos de oração que eles fizeram aqui, Senhor, e clamar para que o Senhor manifeste o Teu poder sobrenatural na vida deles e que essa semana possa ser como um divisor de águas na vida de cada um. Que o Senhor possa ministrar a Tua cura, a Tua restauração, o Teu perdão e a Tua reconciliação na vida dessa pessoa e na sua família. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, o seguinte: A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, a palavra de Deus é como um bálsamo para as nossas feridas, que age de maneira sobrenatural, nos curando nos lugares mais profundos do nosso interior. A palavra do Senhor tem poder de transformar, de curar e de renovar as nossas forças, para que nós consigamos enfrentar os desafios que surgem no nosso dia a dia. Deus revelou ao profeta Jeremias uma coisa magnífica que ele compartilhou aqui conosco no capítulo 3 do seu livro. O profeta nos revela que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas não acabam. E ainda mais, ele nos diz que elas se renovam a cada manhã. Você consegue perceber o quão grandiosa é essa afirmação? Muitas vezes, as situações desagradáveis que estamos encarando na nossa vida são apenas frutos de escolhas erradas que tivemos um dia. Mas hoje, nesse dia, nesse exato momento, pode acontecer o início de uma nova fase em sua vida. Deus nos deu um dia com 24 horas. E a cada nova manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Ou seja, o dia logo amanhece e antes mesmo de você acordar, o amor de Deus já está lá, te esperando de braços abertos, te convidando ao arrependimento, ao amor e a uma verdadeira mudança de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique mais afastado do Senhor, nem mais um dia, nem mais uma hora sequer. Por mais que algumas de suas escolhas tenham te conduzido para longe de Cristo, saiba que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez. E todo o caminho inverso que você fez para longe do Pai não pode desfazer o caminho que Ele percorreu para te alcançar. Jesus trilhou um caminho muito doloroso, um caminho sombrio, literalmente um caminho de morte, apenas para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar a nossa vida. Ele ressuscitou e, juntamente com a ressurreição, nos trouxe de volta à vida, tanto a vida em si, quanto a vida eterna. E mesmo depois de tudo isso, quando nós ainda assim viramos as costas para Ele,
a palavra dele veio até nós. E o Senhor hoje nos convida a abandonarmos a nossa vida de pecado e de sombras, pois as misericórdias dele se renovaram e estão nos permitindo recomeçar. Recomece hoje. Não perca mais tempo e abra o seu coração para que o Criador possa fazer morada. O Senhor te ama e está de braços abertos, te convidando a viver um novo tempo em sua vida. Afinal, Ele preparou um novo amanhã para você. É incrível pensar que em todas as manhãs somos agraciados com a renovação das misericórdias divinas. Essa dádiva nos mostra que, não importa o quão distante tenhamos ido, Deus sempre nos resgata. Ele sempre nos chama de volta para um recomeço. Não há erro passado que seja maior do que o amor e a fidelidade do Senhor. Portanto, hoje é o dia de abraçar essa oportunidade e aceitar o convite do Criador para uma vida transformada, cheia de esperança e intimidade com Ele. Permita que o amor divino cure as suas feridas, te fortaleça e te conduza a um novo amanhecer, preparado especialmente para nós. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Obrigado, pois mais uma vez o Senhor se revelou a nós e nos demonstrou a tua fidelidade, a tua graça e a tua misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados que temos cometido, por tudo aquilo que dissemos, que fizemos ou que pensamos. Clamamos para que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Muitas vezes, Deus, nós corremos na direção oposta, nos afastando cada vez mais da tua presença. Mas hoje entendemos que, mesmo depois de tanto correr e mesmo depois de ter te entristecido, o Senhor ainda está aqui, ao nosso lado, nos estendendo a mão e nos dando a oportunidade de recomeçarmos em tua presença. E é isso o que nós queremos fazer hoje. Te entregamos o nosso coração e declaramos que queremos viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Recebemos esse novo amanhã em nossas vidas e afirmamos que queremos trilhar os teus caminhos. Queremos andar onde o Senhor nos apontar. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Estenda o teu olhar de misericórdia sobre cada problema revelado aqui, sobre cada situação, cada circunstância contrária que os meus irmãos têm enfrentado. Revela o teu agir, manifesta o teu poder sobrenatural na vida de cada um. Que todos possam experimentar um tempo favorável. Que cada vida aqui que for alcançada por essa mensagem seja renovada e seja transformada, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Salmos 126, versículos 5 e 6 está escrito: Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus! Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você crê, diga amém, eu recebo. E o segundo versículo que eu quero ministrar ao seu coração está em Salmos 30, versículo 5, que diz assim: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, chorar não quer dizer que tudo está dando errado e que nada está funcionando. Deus conhece a
aqueles que choram, aqueles que clamam por milagres. Ele conhece o seu coração. Se você está se sentindo triste, angustiado e por algum motivo você tem chorado e clamado ao Senhor, hoje Ele manda te dizer: eu estou atento à sua oração. Eu estou atento ao seu choro. Se o seu coração não suporta mais as adversidades deste mundo e por isso você tem se desabado em pranto, o Senhor diz hoje a você: filho, filha, tenha calma. Eu venci o mundo. O Senhor dos Senhores está pronto para te consolar. E Ele deixou para você o Espírito Santo, que também é chamado de Consolador. O seu choro vai cessar no momento certo, porque você será tomado pela alegria do Senhor. A alegria do Senhor se tornará a sua força. Os dias difíceis são muitos, mas não chegam nem perto da eternidade que Deus preparou para nós. Ainda que você enfrente muitas batalhas, ainda que você chore por muitas noites, a promessa de Deus é de que tudo isso passará. Não haverá mais choro, mais morte. Esse tempo de dor vai passar. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem a dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, esse mundo que já pertence ao maligno nunca nos fará felizes, pois a verdadeira felicidade vem de Deus, e é a Ele que você deve clamar. O Senhor enxuga as suas lágrimas e te mostra o caminho da alegria, da felicidade, da prosperidade. As tuas lágrimas têm um valor imenso para Deus, e Ele as multiplica em recompensas, em milagres e em bênçãos. Ele te renova a cada manhã, e depois de cada tribulação, Ele te leva para mais perto dele. Você é um vencedor em Cristo Jesus. O choro na sua vida não vai durar para sempre. Clame a Deus para que Ele enxugue as suas lágrimas, para que Ele restaure a sua visão. Eu não sei qual é o motivo do seu pranto, mas não importa. Pode ser um problema financeiro, familiar, uma perda, uma enfermidade, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Tudo pode se resolver. Toda lágrima Ele pode enxugar. Siga para o altar de Deus e busque o consolo divino. Ele te guiará à felicidade. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te amamos, nós glorificamos o teu nome, nós te louvamos pela tua santa e poderosa palavra, que como uma flecha certeira atinge o alvo do nosso coração e ministra a nós de uma maneira muito profunda. Senhor, eu peço a Ti que essa palavra alcance muitas pessoas, que a palavra do Senhor cumpra o propósito para o qual ela foi designada, que ela não volte vazia, mas que ela possa alcançar todos aqueles que estão passando por um momento de dor, de desespero e de angústia, e que eles possam ser confortados no seu espírito. Eu peço que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã, que tem semeado em meio ao pranto, pessoas que estão chorando enquanto lançam as suas sementes. Ó Deus, que a Tua palavra se cumpra na vida dele e na vida dela, que ele possa voltar com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, que ele possa colher no mundo espiritual
muitas vezes mais do que aquilo que ele tem plantado. Que essa família experimente um tempo de bonança, um tempo de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Que essa casa, Senhor, volte a ser um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar onde a tua presença habita e onde todos possam sentir o teu amor. Que essa pessoa que está me ouvindo possa exalar o bom perfume de Cristo com as suas palavras, com as suas atitudes. Nós reconhecemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estivermos cansados, nos sentindo sobrecarregados, o Senhor pode restaurar a nossa força. O Senhor pode tirar do nosso coração essa tristeza, essa angústia, essa frustração e essa decepção e substituí-las pela tua plena alegria, pela satisfação, por uma vida abundante na tua presença. Que o Senhor contemple cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários e mesmo aqueles que não foram escritos, mas que o Senhor sabe que são essenciais na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que eles possam se realizar, se concretizar, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.